começo meu discurso em 3, 2, 1. Bom, basicamente, um argumento que a oposição inteira focou foi que, no nosso mundo atual, nós temos várias organizações e muitas cooperações que estão tentando acabar com os problemas atuais. Uma coisa que, sim, está acontecendo, é verdade, porém, apesar dessas tentativas estarem ocorrendo, é um fato de que elas não estão sendo muito funcionais. Uma prova disso é, apesar de existir muita preocupação com as guerras mesmo, como foi dito pelo primeiro governo, uma coisa que já acontece desde o século passado, na Guerra do Vietnã, onde você via vários processos vários protestos nos Estados Unidos contra essa guerra, que repudiavam essa ação, e isso faz quase 40 anos, e mesmo assim a gente vê um número de guerras ainda assim ocorrendo, um número de mortes devido a essas guerras ainda assim ocorrendo. Então, todos esses protestos, todo esse repúdio às guerras é uma prova que não está funcionando, simplesmente pelo fato que eles ocorrem há muito tempo e ainda existem guerras hoje em dia. Outro fato que o segundo oposição apontou foi que, sim, existiu uma evolução na humanidade. Isso não é um fato que o governo nega. Na verdade, isso é verdade, sim. A humanidade evoluiu ao longo de toda sua duração, com fogo, com todos esses processos como o cozimento da carne. Porém, é um fato de que hoje em dia, apesar de sua evolução ter chegado no seu ápice, ela está começando a decair. E é isso que a gente defende. Apesar de a gente ter chegado no pico da nossa evolução, isso não vai ser suficiente para manter a humanidade. Ou seja, a humanidade, apesar de ter chegado nesse pico de evolução, nós vamos conseguir ter um futuro próspero. Isso é o que a gente está defendendo. A gente não nega que houve uma evolução. E basicamente o que a gente prova isso é, o segundo governo traz as melhoras na qualidade de vida, como o acesso à carne cozida, o fogão elétrico, mas coisa que o segundo governo disse que não são todas as pessoas que possuem isso, porque a desigualdade hoje em dia vem aumentando muito. Como o primeiro governo trouxe, a diferença salarial entre uma pessoa nos Estados Unidos e na África é quase 30 vezes maior comparado com 1930, ou seja, a desigualdade vem aumentando. E por conta dessa desigualdade aumentar, a gente vê que essas melhoras na qualidade de vida, essas melhoras melhoras na tecnologia, não são para todos. Ou seja, uma pequena parcela da população vai conseguir receber esses fogões elétricos, como você diz, mas a grande parte não vai ter essa tecnologia, não vai ter essa melhora na qualidade de vida. O que vai fazer com que, com o aumento das desigualdades, as pessoas sofram cada vez mais, acabam morrendo, e por conta disso, a gente vai ter uma redução na população, e por conta dessa redução na população, a gente vai ter o fim da humanidade, porque essa parcela rica da população não vai conseguir se manter sozinha. Por favor. Bom, você citou das guerras e tudo mais, mas você não concorda que a humanidade está repudiando, de uma maneira geral, não é um indício de que a humanidade está caminhando para o futuro melhor? Bom, apesar da humanidade estar repudiando, não significa que essas ações estão se tornando concretas. Eu posso simplesmente não gostar de guerras, mas o que isso vai acontecer? O que vai fazer se o Brasil inteiro não gosta de guerra? Isso não vai fazer com que as guerras parem no mundo. Isso é o que a gente está vendo hoje. Apesar de muitas pessoas, muitos movimentos contra esses atos estarem ocorrendo, a gente não vê uma diminuição de guerra. A gente não vê uma diminuição da desigualdade, a gente está vendo um aumento disso. E é por isso que o governo defende que a humanidade não está sendo levada para um futuro melhor. Outro argumento que eu gostaria de dar é que vocês disseram que vários jovens estão preocupados. Não adianta a gente ter essa preocupação. Esse foi o maior argumento que vocês trouxeram. A preocupação não vai mudar o futuro. Apesar de a gente ter essa preocupação, o futuro não vai mudar por conta dela. Uma prova disso são o aumento nos desastres ambientais que está ocorrendo, todo aumento na crise climática. Isso faz com que a humanidade esteja, sim, decaindo e podendo ter um futuro muito negativo. Por favor, Rafa. Na verdade, não, porque com essa preocupação existem vários jovens ou várias pessoas tentando arranjar problemas para a mudança climática porque elas tiveram acesso à educação. Como, por exemplo, não são jovens que estão fazendo isso, mas, por exemplo, os carros elétricos, que não emitem poluição. As pessoas com essa... Sim, apesar de a gente ter essa invenção do carro elétrico, é isso que a gente está falando, apesar de a gente ter essas invenções, a gente ter todo esse desenvolvimento, essa tecnologia capaz, a gente não vai ter uma grande população que vai acessar. Por exemplo, o carro elétrico. Quanto custa um carro elétrico hoje no Brasil? O carro elétrico hoje no Brasil custa no mínimo R$100 mil. Em que mundo você vai ter que uma população, uma pessoa que ganha quase 2 salários mínimos por mês, vai comprar um carro elétrico? Que é o caso de mais de 50% da população. Isso é o que a gente está defendendo. A gente não está falando que as tecnologias hoje não são capazes de produzir um futuro bom para a humanidade. A gente está dizendo que por conta dos problemas que a gente enfrenta atualmente, como a desigualdade, a crise ambiental, as guerras, esses problemas não vão permitir que a humanidade tenha um futuro melhor. A gente não está dizendo que toda essa vontade é ruim. A gente está dizendo que essa vontade não vai ser o suficiente para acabar com todos os problemas da humanidade. Rodrigo, por favor. Eu entendi seu ponto sobre a questão que não está rolando. Desliga esse microfone, só. E realmente não está. Mas
se tem todas as cabeças do Estado pensando em soluções para o mundo, questões climáticas, de conflitos, etc. Isso está acontecendo. Se isso não acontecer, é bom? Isso que eu não entendi. E qual que é a sua proposta mágica para o mundo entrar em paz? Que os governos pensarem nisso é uma coisa ruim. A gente está apenas dizendo que isso não é o suficiente. A gente está dizendo que, como vocês disseram, muitas pessoas estão pensando nisso. Isso não é o suficiente para levar. E o nosso objetivo aqui não é causar uma proposta, não é mostrar que a gente tem a solução. Não, o nosso único propósito aqui é mostrar que a humanidade não está indo para um futuro melhor. A gente não tem como objetivo aqui mostrar a solução. Nós não temos essa pergunta. A resposta para essa pergunta. Bom, agora que eu já comentei um pouquinho de todos os argumentos que foram apresentados pelos outros grupos, eu gostaria de falar por que o segundo governo merece ganhar esse debate. Bom, o segundo governo, ele trouxe 3 argumentos principais, como a crise ambiental, o aumento da desigualdade e a busca por capital. Basicamente, o primeiro governo trouxe um pouco desses argumentos, porém ele não aprofundou esses argumentos. Ele não mostrou como isso causa o futuro negativo para a humanidade. Já o segundo governo aprofundou tudo isso e mostrou como isso afeta diretamente o futuro da humanidade. Como? A gente usou o exemplo da Copa do Catar, que está diretamente ligado a esses 2 pontos, na crise ambiental e na busca por capital. Ambos desses pontos que vão aumentar a crise ambiental, que pode causar muitas mortes e um futuro ruim para a humanidade, e a busca por capital, que vai aumentar a desigualdade e vai aumentar a fome, vai aumentar a pobreza e tudo isso que vai acarretar, sim, no futuro negativo para a humanidade. O último ponto que eu gostaria aqui de comentar são as guerras. Como vocês disseram, as guerras elas estão sendo repudiadas, porém isso não adianta. Por quê? Apesar das guerras estarem sendo repudiadas, elas ainda acontecem. E apesar das guerras já existirem há milhares de anos, como o segundo governo trouxe, uma coisa que a gente está vendo é um aumento no investimento bélico. Desde a Segunda Guerra Mundial, a gente está vendo um aumento em pesquisas bélicas, em desenvolvimento bélico. Isso vai fazer com que as guerras fiquem cada vez mais perigosas. Como disse Einstein, ele não sabe como a Terceira Guerra Mundial vai ser, mas ele tem certeza que a quarta vai ser com paus e pedras, porque a terceira definitivamente vai destruir a humanidade por conta dos avanços bélicos, dos investimentos em armas atômicas. E é uma coisa que a gente está vendo hoje em dia. Hoje em dia, a gente vê que muitos países estão se ameaçando, a gente vê cada vez um número maior de conflitos. Por conta disso, a gente acha que a humanidade não tem um futuro melhor e por conta disso o segundo governo ganha o debate.